Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Nós estamos vivendo o mês de janeiro branco. O mês de janeiro branco, ele visa conscientizar as pessoas a respeito da importância da saúde mental, a saúde psicológica. E nosso tema pode ter algo relacionado com isso também. Como eu já disse para os irmãos, nós vamos trabalhar no ano de 2024 o tema Vou Construir com a nossa juventude. E nada mais óbvio do que o texto aqui de Mateus capítulo 7, 24 a 27, para nós pensarmos sobre isso. Vamos ler? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para receber a palavra do Senhor. Que essa palavra seja útil para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Provavelmente vocês já devem ter ouvido várias mensagens sobre esse texto. Então é um desafio pregar sobre um texto que todo mundo já sabe quase decorado. Eu lembro que no seminário, um dos meus professores de homilética, o pastor Rubens, falou: olha, não vai pregar no Salmo 23:1 não, porque é muito simples. E aí depois ele passou um trabalho para a gente fazer uma pregação lá, e eu, só para pegar no pé dele, preguei em Salmo 23:1. Aí ele deu uma nota lá, deu certo, eu passei, mas ele não deixou passar a piada, né? Eu falei para não pregar em Salmo 23:1. Esse também é um texto muito conhecido. Esse é um texto no qual nós já meditamos várias vezes. Mas pensando nesse tema, eu vou construir, pensando que nessa mensagem que Jesus quis transmitir nesses versículos, eu quero trazer alguns pontos para nós pensarmos juntos. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte: esse texto traz duas situações. De um lado, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, passa por tempestades, vendavais, chuvas e enchentes, e a sua casa permanece em pé. Do outro lado, uma pessoa insensata que ouve também a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, passa por lutas, churradas, provações, e a sua casa desmorona. Existem algumas coisas em comum e algumas coisas diferentes entre essas duas pessoas. A primeira coisa é uma coisa em comum. Os dois ouviram a palavra de Deus. Note bem, versículo 24: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. E no versículo 26, quem ouve e não pratica. Então os dois ouviram a palavra de Deus. O texto não deu outra opção. O texto não tratou das pessoas que não ouviram a palavra de Deus. E pensando nisso, eu lembrei do meu concílio. Tem pouco tempo. Eu acho que o pastor Arquimedes tem um pouco mais de dificuldade de lembrar o concílio dele, que faz mais tempo. Mas o meu está pertinho, eu ainda lembro com detalhes. O trauma ainda está bem enraizado na minha cabeça.
E uma das perguntas que me foi feita no concílio foi para eu explicar sobre a revelação de Deus, revelação geral e revelação específica. E naquela data eu usei, um dos textos que eu usei foi Romanos capítulo 1. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 1, 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A palavra que mais me chama a atenção nesse texto é indesculpáveis. Em resumo, Deus está dizendo aqui que mesmo que uma pessoa nunca tenha ouvido a palavra do Evangelho, mesmo que uma pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus, essa pessoa é indesculpável. Porque Deus se apresenta para todos os seres humanos através das coisas criadas. E aí eu lembrei disso lá no texto de Mateus. Os dois ouviram a palavra de Deus. Os dois tiveram igualmente a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Não tem opção, não tem desculpa. Ninguém vai poder chegar no céu no final e falar para Deus: ah, mas ninguém pregou o Evangelho para mim. Não tem essa desculpa. Os seres humanos são indesculpáveis. Os dois homens lá no texto de Mateus ouviram a palavra de Deus. Por isso, nós somos indesculpáveis. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto, voltando agora para Mateus, o texto diz que a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e bateram com força contra a casa. Dos dois, do sensato e do insensato. E a lição que eu tirei disso é que, independente se você é cristão ou não, se você serve a Deus ou não, virão tempestades. Todos passaremos por tempestades. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz também algo interessante sobre isso. Olha o que Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Não existe nenhum lugar na Bíblia onde Deus nos promete apenas bênçãos. Não existe nenhum lugar na Bíblia onde diz que nós não passaremos por lutas. E o texto aqui do prudente e do insensato, em Mateus, deixa isso claro também. Os dois passaram por tempestades. Os dois passaram por lutas. Pode ser que um tenha passado por uma luta mais forte do que o outro, uma luta maior do que o outro. Mas Deus também diz na sua palavra que não sobrevirá tentação além do que possamos suportar. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos provações. 1 Coríntios 10, 13, onde fala isso: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Tempestades virão.
Todos nós passaremos por tempestades. Independente se você pratica ou não a palavra de Deus, vai passar tempestade. Pode ter certeza. Pode ser que você viva a vida toda e nunca chegue a ter um câncer, por exemplo, que é uma tempestade muito severa. Mas pode ser que você tenha problemas financeiros. Pode ser que você fique desempregado. Cada um de nós carrega uma luta, cada um de nós carrega a sua própria tempestade. Eu vi uma frase, até postei na minha rede social essa semana que passou, dizia assim: eu desejo que você consiga vencer aquilo que ninguém sabe que você está passando. Tem certas lutas, certas provações, certas tempestades que nós nem contamos para ninguém, que nós não nos sentimos à vontade, nós não encontramos uma pessoa em quem nós confiamos para abrir o coração, para desabafar, para contar o que nós estamos sentindo. Provavelmente, muito provavelmente, você já passou por isso, e provavelmente ainda vai passar por isso mais vezes. Todos nós passamos por essas lutas. Todos nós passamos por essas provações. Mas tem mais algumas coisas que me chamaram a atenção. Pesquisando em alguns comentários bíblicos e outras fontes de pesquisa, eu encontrei um comentário interessante. Um autor diz assim: assim como existem dois caminhos, lembra quando Jesus fala dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito? E aí Jesus fala para nós entrarmos pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E o autor diz que da mesma forma como existem esses dois caminhos e nós temos que escolher um deles, esse texto diz a mesma coisa com outras palavras. Existem duas maneiras de nós construirmos a nossa casa. Existem dois lugares onde nós podemos alicerçar a nossa vida: na rocha, que é Jesus, ou na areia, que o texto menciona. E eu achei interessante que eu pesquisei na Bíblia a palavra areia. A maioria das vezes que a palavra areia aparece na Bíblia, ela se refere a muitas pessoas. Por exemplo, quando Deus diz que a descendência de Abraão e de Jacó seria incontável como a areia da praia. Ou quando também diz que um determinado rei saiu para a guerra com um exército tão grande quanto a areia da praia. A areia, ela geralmente se refere a isso, grande número de pessoas. E nós vivemos em uma sociedade muito grande. Nós vivemos num planeta com muita gente, onde a comunicação é muito fácil, onde nós conseguimos ver alguém que está lá na China fazendo alguma coisa, em questão de minutos, aquilo viraliza na rede social e o mundo todo vê o que aconteceu lá. São muitas pessoas, são muitas vozes na nossa cabeça, muitas pessoas tentando nos influenciar. Quando eu pensei na areia, eu pensei nisso. A rocha, é claro, é óbvio, ver Jesus. Mas a areia, você tem se alicerçado na rocha, ver Jesus, ou na areia? Em todas essas vozes que falam ao nosso redor. Assim como há duas portas, a estreita e a larga, também há duas maneiras de construir. E nós precisamos decidir onde nós vamos alicerçar a nossa vida, a nossa casa. Outro ponto interessante que me chamou a atenção: o homem insensato, aquele que construiu a sua casa na areia, ele não foi preguiçoso. Veja que ele construiu a casa. Ele poderia não ter construído, largado pela metade, não ter terminado a obra. Mas não, ele construiu, ele se dedicou, ele se empenhou, ele teve que
cavar aquela areia, fazer um alicerce na areia. Ele teve que providenciar materiais, madeira, pregos. Naquela época as ferramentas eram muito rústicas, então com certeza esse homem sofreu muito para construir aquela casa na areia. Não foi fácil construir a casa na areia. Não é porque foi na areia que foi moleza, não. Quando a gente, certa vez, eu estava andando com as barcas na rua, muito tempo atrás, eu lembro que eu vi, nós passando na frente de uma distribuidora de bebidas, um grupo de rapazes, uma Hilux lá estacionada, com muito som, e aquela bagunça, e o som alto, e eu perguntei para o meu pai, por que será que as pessoas ricas ainda estão tão bem na vida, né? Pois é. Mesmo as pessoas que não ouvem a palavra de Deus conseguem construir uma casa. Mesmo as pessoas que não praticam, melhor, as pessoas que ouvem, mas não praticam, né? Como eu expliquei aqui. Mesmo as pessoas que não praticam a palavra de Deus, elas conseguem construir, elas conseguem conquistar algumas coisas. Não é porque a pessoa não pratica a palavra de Deus que ele pode ser considerado um preguiçoso. Não, as pessoas constroem alguma coisa. Só que elas constroem errado. Elas se dedicam em coisas erradas. Elas empenham suas energias, o seu tempo, toda a sua determinação em fazer e construir algo que não vai existir. Existem muitas pessoas lutando para conquistar uma viagem internacional. Algumas pessoas dedicam meses a fio de trabalho para comprar o último iPhone que saiu. Tem muitas pessoas empenhando, se dedicando, se esforçando por coisas que não valem a pena. O homem que construiu na areia, ele se dedicou, ele se esforçou, ele construiu uma casa, mas foi na areia, não valeu a pena. Não valeu a pena. O homem insensato falhou não porque deixou de trabalhar, mas porque não construiu sobre a rocha. A casa é um lugar de refúgio. Pela lei brasileira, ninguém pode entrar na minha casa sem a minha autorização. Nem a polícia. Se não tiver uma ordem judicial, só entra se eu permitir. Mas se você construir a sua casa no lugar errado, quando precisar de refúgio, não vai ter refúgio. Você não vai ter onde se esconder. E é aí que está a armadilha. A pessoa se dedica, gasta o seu tempo, se esforça, o seu trabalho, o seu dinheiro, se empenha em construir uma casa que não vai resistir. E aí, quando chega a tempestade, aquela casa não é capaz de lhe conceder refúgio, de lhe abrigar da tempestade. Isso é um risco muito grande. É por isso que muitas coisas dão tão errado na nossa vida. Porque muitas pessoas insistem em construir casas que no momento das dificuldades não vão nos proteger. Pense bem sobre isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção. Quando Jesus fala aqui sobre construir a sua casa sobre a rocha, Jesus não é o tipo do mestre, do tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Jesus ensina pelo exemplo. Olha só o que diz em Mateus 16, de 15 a 18. A confissão de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
esta pedra sobre a qual Cristo está edificando a sua igreja não é Pedro, tá? Existe uma linha que diz que a pedra é Pedro. Não, não é. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é aquilo que Pedro declarou: que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja de Jesus está edificada sobre a rocha, da mesma forma como Jesus manda nós edificarmos a nossa casa. Jesus nos ensina pelo exemplo. E aí, para terminar aqui, Jesus ainda diz: e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, a igreja de Jesus, mesmo que passe por tempestades, por vendavais, por enchentes, não vai cair, porque também está construída sobre a rocha, como Jesus nos ensina em Mateus 7. Jesus também construiu a sua casa sobre a rocha. Ele ensina pelo exemplo. Pesquisando ainda um pouco mais, existe um livro que nós chamamos de interlinear na teologia. O interlinear, ele traz o texto original, que nesse caso foi escrito em grego, e depois ele traduz literalmente para a língua portuguesa, palavra por palavra. E algo me chamou a atenção quando eu li esse texto lá no texto original. Isso não é uma aula de grego, tá? É só uma menção. No versículo onde diz que o homem construiu a sua casa sobre a rocha, lá no texto original ele diz assim, que ele construiu a sua casa sobre a rocha de fato. Existe essa expressão lá no texto original. Ele de fato construiu a sua casa sobre a rocha. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Então quer dizer que tem pessoas que pensam que construíram a sua casa sobre a rocha, mas não estão construídas sobre a rocha? Será que isso pode acontecer? Porque o texto deixa muito claro que aquele homem construiu a sua casa sobre a rocha de fato. Ele não estava iludido. Ele não achou que estava sobre a rocha. Não. Ele estava de fato construído sobre a rocha. A sua casa está de fato construída sobre a rocha. Eu lembro de uma vez um rapaz que tocava em uma determinada igreja, ia para o culto, tocava e tal, saía da igreja e ia curtir a balada. E aí o pastor chegou para ele e falou: meu irmão, para que você está na igreja ainda? Vai curtir a vida. Você não está aproveitando nem a igreja, nem a vida lá fora. Aquele rapaz, ele achava que a casa dele estava construída sobre a rocha. Como nós já conhecemos a piada, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Você tem certeza que a sua casa está construída sobre a rocha? De fato. Certeza absoluta. Eu, como líder dos jovens e adolescentes, preciso destacar isso. Porque nós temos jovens, adolescentes ainda muito jovens, muito novos, e eu preciso destacar isso. Você, jovem e adolescente, ou mesmo você que já está na igreja há 30 anos, quem sabe se você não está também iludido por 30 anos, a sua casa está de fato sobre a rocha? Pense nisso. Mais um detalhe importante: nem todos os dias são dias de tempestade. Como eu falei mais cedo, com certeza em algum momento na sua vida você vai passar por tempestades, mas nem todo dia vai ser uma tempestade. Existem dias em que o mar está calmo, o mar está tranquilo, está tudo bem. Nos dias calmos, todas as casas ficam firmes. Nenhuma casa desaba quando o sol está aberto, está tudo lindo, maravilhoso, aquela brisa suave. Casa não desaba assim. É só quando vem a tempestade. Talvez você está vivendo um momento assim na sua vida. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está ótimo.
Pode ser. Não tem boleto para pagar. Está suave. E é nesse momento que você tem que se preocupar principalmente. Porque no momento que está de boa, como a gente diz, a gente descuida. Ninguém se preocupa em economizar dinheiro quando está com dinheiro sobrando. Já viu isso? É só quando vem a pindaíba, como a gente diz lá no Maranhão, que aí a gente não podia ter economizado aquela pizza, aquele sanduíche, aquele negócio que eu gastei lá tal dia. Pensa nisso. Talvez suas contas estão todas em dia, seu nome está limpo. Você vive num país onde você é livre. Está tudo bem. Cuidado. Pensa nisso. Sua casa está sobre a rocha mesmo. Quando vier a tempestade e vai vir, ela vai resistir? Tem certeza? Tem gente que só corre para Deus quando a tempestade chega. A hora que o céu fecha, dá aquele relâmpago, aquele trovão, aquele estrondo, ele, ai meu Deus do céu. Não adianta, ele não está tendo mais de construir a casa de novo. Se você está vivendo um momento assim, reflita. Se está tudo bem na sua vida, pense bem. Sua casa está sobre a rocha? Quando vier a tempestade, vai aguentar? Vai suportar? Estamos terminando já. Eu quero mostrar para os irmãos uma imagem. Conseguem ver bem? Dá para entender o que é isso? L'Adjument. É difícil aprender a pronunciar isso do francês. L'Adjument. É um farol construído entre 1904 e 1911 no Mar da Bretanha, no nordeste da França, um dos mares mais violentos do mundo. Todos os marinheiros, o pessoal que é experiente em navegação, sabe que aquela região é uma região de tempestades frequentes. Dificilmente você vai passar lá e o mar vai estar calmo. Quase todo dia o mar está desse jeito aí, violento. Esse farol tem 45 metros de altura. É construído sobre uma rocha. A rocha tem o mesmo nome do farol, L'Adjument, que significa no português a égua. Lembrei do Maranhão, né? Lá no Maranhão, sempre que a gente vê alguma coisa assim que impressiona, algo grande demais ou algo feio demais, o maranhense fala assim: égua! Na hora que eu vi isso, eu lembrei do Maranhense. Foi construído por causa de vários naufrágios que aconteceram lá naquela região. Esse farol não é uma obra do governo federal, do governo brasileiro. Se fosse, já tinha caído, com certeza. Tem esse detalhe também, é importante eu destacar aqui. Não foi a prefeitura de Goiânia nem o estado de Goiás que construiu. Porque ele foi construído há mais de 100 anos atrás. E todo dia é desse jeito que você está vendo na foto. E ele não caiu até hoje. Está lá, pode ir lá. Se você tiver de férias e uma graninha sobrando, vale a pena. Até os ímpios, até as pessoas do mundo sabem que é importante construir sobre a rocha. É algo tão óbvio. É algo tão lógico. Hoje de manhã eu entrevistei um engenheiro aqui na porta da igreja, o Dr. Marcos Vinícius, de Aquino, e ele me explicou que na construção civil é importante usar pedras, porque as pedras elas suportam o impacto. Tá certo? Isso mesmo, gravei bem. Então o asfalto ele tem brita, tem pedras, porque suporta o impacto. O concreto ele tem brita misturada, porque suporta o impacto. Se não tivesse pedras, a massa, né, a massa asfáltica ou o concreto sem a brita, ele cederia, ele não teria tanta resistência. É tão óbvio construir sobre a rocha que muitas vezes a gente não leva a sério. De tão óbvio que isso é, de tão lógico que isso é. Às vezes a gente descuida disso.
Porque é algo óbvio demais, é algo lógico demais. E uma coisa que a dona Bárbara me ensinou sobre pregações. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, a minha maior mestre na arte de entregar o sermão é a dona Bárbara. Toda vez que eu prego, saio da igreja, é meia hora de feedback sobre a pregação. Mas graças a Deus eu estou melhorando, pelo menos o feedback tem sido melhor. E mesmo aquilo que é óbvio precisa ser dito. Mesmo aquilo que é lógico tem que ser dito. Quantas vezes você já escutou mensagem sobre esse texto? Quantas vezes você já leu a Bíblia, passou por esse texto e nem tinha um para ele, como a gente diz, né? Nem deu moral, nem se importou com esse texto. É só mais um texto simples, como o Salmo 23:1, que a gente lê com frequência, a gente já sabe decorar quase. Mas depois de tudo isso que eu falei, pensa bem, é importante, é necessário. Temos que refletir sobre isso. Não é besteira, é importante. Para terminar, ainda falando algo óbvio, enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava, inclusive, nas lutas que alguns adolescentes da nossa igreja passam, eles compartilham conosco. E me ocorreu que não importa o quão forte seja a tempestade, não importa quanto tempo a tempestade dure, se você estiver firme na rocha, você vai permanecer. Alguns dias atrás, viralizou na rede social, os aplicativos de comunicação, um vídeo de um pastor evangélico que sofreu um acidente de trânsito e o carro dele pegou fogo, só que ele ficou preso nas ferragens. E o vídeo são as pessoas ali filmando o carro pegando fogo e ele morrendo queimado, porque ele ficou preso pelas ferras. E aí as pessoas perguntando na rede social, por que Deus deixa um negócio desse acontecer com ele? E alguém me questionou isso, alguém perguntou para mim isso, contou o fato e tal, me perguntou isso. E a minha resposta foi: depois que eu morrer e eu estiver na eternidade com Cristo, não interessa o que eu vivi aqui. Não interessa se eu morri queimado ou se eu morri deitado na minha terra. Não interessa se eu fui livre para viver o Evangelho ou se eu fui perseguido. Não interessa se eu fui pobre ou rico. Nada disso interessa. Com certeza aquele pastor estava firmado sobre a rocha. Porque em nenhum momento naquele vídeo, mesmo passando aquela situação, em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele negou o nome de Jesus. Quando chegar a tempestade, você está preparado?